Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e agradecidos a Deus por essa oportunidade, vamos para uma reflexão nas verdades bíblicas, na preciosa palavra de Deus. Se você não se inscreveu ainda, aproveite a oportunidade, se inscreva, ajude esse canal, dê o clique no joinha e também compartilhe. Vamos compartilhar água viva, palavra de Deus para todas as pessoas. A palavra do Senhor é poderosa. Vamos abordar o tema sobre o juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Quando Deus enviou Moisés e Arão para libertar os filhos de Israel da terra do Egito, o juízo de Deus veio não só sobre os egípcios, mas sobre os deuses do Egito, as deidades do Egito, os demônios, porque esses deuses, na verdade, são demônios, principados e potestades, transvestidos de nomes diferentes. Mas eram demônios que estavam comandando, revelando segredos espirituais para os egípcios. Então, eu quero ler com vocês um versículo de base que mostra que o Senhor estava julgando os deuses do Egito. Então, Êxodo, capítulo 12, o versículo 12. O Senhor está falando assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses com D minúsculo do Egito farei juízos. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Aleluia! Que poder que há neste nome. Vamos relembrar, Deus chama Moisés e o nomeia a ir para a terra do Egito, como enviado de Yahvé, como enviado do único Deus verdadeiro, para libertar os filhos de Israel dos seus exatores, daqueles que o faziam escravo, dos capatazes que espancavam e afligiam o povo do Senhor. E o clamor dos filhos de Israel subiu à presença de Deus. Não era fácil para um homem como Moisés, que viveu no Egito durante 40 anos, e depois de 40 anos no deserto, voltar para o Egito. Ele sabia da altivez de Faraó, da pompa, do castelo do Egito. Imagine você uma audiência com Faraó. Moisés e Arão chegando, chamando os anciãos de Israel, dizendo: olha, o Senhor Deus dos nossos pais, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou para vos levar a uma terra boa, a uma terra que emana leite e mel. E Faraó aceita receber Moisés e Arão. Imagine Moisés entrando no palácio de Faraó, com as grandes estátuas, as grandes construções, os grandes desenhos, os muitos servos de Faraó. E chegando lá, Faraó, com o coração duro, resiste em libertar os filhos de Israel. E ainda vem 2 feiticeiros, 2 bruxos, 2 magos envolvidos com demônios, legiões e legiões de espíritos malignos. E a Bíblia diz: James e Jambres era o chefe dos feiticeiros, dos bruxos. E Moisés lança a vara de Deus e ela se torna em cobra, se torna numa serpente. James e Jambre fazem a mesma coisa,
Mas a vara de Deus, o Altíssimo, a vara de Deus, Yahvé, se torna numa serpente que devora a serpente de Jambes e Jambres. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está acima de todo poder. A autoridade do Eterno está acima de toda autoridade. Aleluia! Ele é aquele que é, o que era e o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Devido à rejeição de Faraó, Deus inicia o seu juízo. Aleluia! Louvado seja Deus! Sinta o poder da autoridade de Deus. A primeira praga, a primeira maravilha. Deus manda Moisés tocar nas águas do rio Nilo. Quando há muitos anos atrás estive navegando no rio Nilo, eu e a minha esposa, eu pude ver um rio muito caudaloso. Um rio que tem parte dele que você não vê a margem do outro lado. E tudo aquilo se transformou em sangue, porque Deus disse para Moisés, para que saibam que eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. O Deus que era conhecido como protetor do Nilo, a deidade maligna, o demônio feio e terrível, era o deus egípcio chamado Api, conhecido como protetor do Nilo. Api foi envergonhado até o pó. Api não pôde proteger o Nilo, para que se soubesse que o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia! A segunda praga que Deus enviou na terra do Egito foi a praga das rãs. Saiu rãs das águas, e aquelas rãs estavam no palácio, estava nas assadeiras de pães, estava no quarto de Faraó, no trono de Faraó, e na casa de todos os egípcios. Havia um deus chamado Quete, que era o deus conhecido como protetor, protetor de Faraó, protetor do palácio. Era o deus que cuidava para que não acontecesse pragas nenhuma. Mas essa deidade, esse demônio, essa potestade maligna, foi humilhado. E Deus disse para Moisés, para que saibam que não há ninguém semelhante ao Senhor Deus. Ninguém é semelhante a Yahvé. A quem se comparará Yahvé, Deus Todo-Poderoso? E esse demônio foi desbaratado em nome de Jesus. Quando Deus manda Moisés tocar no pó da terra, e todo aquele pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Era piolhos nos animais, era piolhos nos magos, era piolho nos servos de Faraó, era piolho no palácio de Faraó, era piolho em toda a terra do Egito. Os magos haviam conseguido fazer água se transformar em sangue. Os magos, bruxos, esses feiticeiros conseguiram fazer pelo poder dos demônios de água sair rã. Mas quando eles foram tentar fazer areia, o pó da terra se transformar em piolhos, eles não conseguiram. E eles procuraram a Faraó, dizendo: Faraó, esse Moisés não está com encantamento, nem com feitiçaria. Faraó, isso é o dedo de Deus, o Todo-Poderoso, para que soubesse que o Senhor estava operando na terra do Egito. Aleluia! Quando veio a praga das moscas, o Senhor Deus estava julgando o Deus do Egito, Belzebu, essa potestade maligna, esses deuses feios
que detestam os seres humanos e ficam enganando eles por ordem de Lúcifer. Beelzebu foi humilhado até o pó, porque é conhecido como Deus das moscas, e não pôde deter as moscas, não pôde dar ordem às moscas. E o Senhor disse, para que todos saibam que eu, Senhor, estou no meio da terra do Egito. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, para que se saiba que o Senhor Deus estava operando no meio da terra do Egito. Beelzebu foi humilhado e teve que fugir, aleluia. A outra praga que Deus enviou através de Moisés e Arão na terra do Egito foi a praga sobre os animais. Os animais começaram a morrer, os animais começaram a ficar doentes. O gado, as ovelhas, as cabras, os animais ficaram doentes. E o deus Amon, conhecido como protetor dos animais, Amon ficou sem saber o que fazer. Esse demônio chamado Amon ficou sem saída. Amon foi humilhado até o pé. E o Senhor disse, para que se saiba que eu faço a diferença entre o gado dos egípcios e o gado dos israelitas, para que não morra nenhum gado, nenhum animal dos filhos de Israel. Eu sou Yahvé. Dê glória ao Deus Altíssimo, dê glória àquele que fez juízo sobre os demônios do Egito, que se apresentavam como Deus com D minúsculo e ceifava vidas humanas e exigia adoração. Deus julgou. A outra praga, a quinta praga, foi a praga das úlceras. Úlceras e coceiras que apareceram nos servos de Faraó. Essas úlceras que brotaram, elas acometeram até os bruxos, os feiticeiros, até James e Jambres. E todos viram que só há um Deus que é o Senhor. Ninguém é semelhante ao Senhor. E o Deus protetor da saúde dos egípcios, chamado Tifon, Tifon foi humilhado. Tifon não tinha força nenhuma. Tifon caiu por terra. Tifon foi desprezado porque não podia proteger ninguém das úlceras, das sarnas. Porque o Senhor estava sendo glorificado no seu juízo de justiça. Dê glória a Deus ouvindo essa mensagem. Mas depois veio a chuva de Saraiva. Deus manda Moisés levantar a vara para o céu e choveu fogo com pedra. E havia trovões e relâmpagos. Poder da grandeza do Senhor, o Deus protetor da atmosfera. Serafes foi humilhado até o pó, ficou indefeso, não podia fazer nada. Faraó e os seus servos ficaram apavorados. Aquelas pedras pegando fogo quebraram todas as árvores da terra do Egito. Todas as árvores. E Faraó e os seus servos chamaram Moisés e Arão dizendo, pecamos contra o Senhor. Nós somos ímpios e vocês são justos. Interceda o Senhor por nós. E Deus disse para Moisés falar para Faraó, eu te levantei para em ti revelar o meu poder, e para que o meu nome, diz o Senhor Yahvé, ser anunciado
em toda a terra. Glória ao Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Vamos para a sétima praga. A praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos que veio, que comeu tudo da colheita que estava coberta e que a saraiva não havia destruído. E os demônios malignos, Ísis e Osíris, que seriam os protetores, ficaram sem ter o que fazer, ficaram sem ação, caíram por terra. Aleluia, o nome do Senhor. E os servos de Faraó disseram: não vês, Faraó, que o Egito está totalmente destruído, a terra está destruída. E o Senhor disse para Moisés, para que saibam que eu sou Yahvé, o Senhor. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não há outro. Depois veio a praga das trevas. 3 dias de trevas, que ninguém saiu do lugar. Eram trevas tão espessas que se podia apalpar. Podia se pegar no ar aquelas trevas. Havia um demônio maligno, uma deidade chamada Ra. Diz: Ra é o sol, Ra é o que dá o dia. Ra foi humilhado até o pó, porque as trevas vieram. E o demônio chamado Ra, o principado maligno, não pôde fazer nada. Para que se soubesse que desde o nascente do sol até o seu ocaso, o Senhor Deus Yahvé é o único Deus, e não há outro, e não há outro. E a última praga, para concluirmos, foi a morte dos primogênitos. E a deidade maligna, o Deus com D minúsculo que Yahvé estava julgando, era o próprio Faraó, que era adorado como Deus, recebia incenso, recebia rezas e orações, era simplesmente um mortal, mas se julgava Deus. Foi humilhado até o pó, que não pôde salvar o seu próprio filho. E depois que Israel saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu, e passaram do outro lado Miriam e várias mulheres pegando o tamborim, saindo cantando: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sinta a virtude do Espírito Santo e a grandeza desse Deus que trouxe juízo sobre os deuses do Egito, sobre Faraó e sobre os egípcios. Essa mensagem tem parte 2, porque o diabo na vida de Faraó tentou 4 negociações com Moisés. E ele teve autoridade de Deus de dizer não. E essas 4 propostas, esses 4 acordos, o diabo tenta fazer com a igreja. E nós precisamos ter autoridade de dizer não em nome de Jesus. Assista a parte 2. Deus abençoe a todos. Amém.